Você já parou para somar quanto dinheiro escorre pelos seus dedos todo mês, sem você nem perceber? Hoje eu vou te contar a história de Renata, uma mulher simples, mãe solo, que ganhava um salário mínimo e pouco, R$ 1.320, e que viveu anos acreditando numa mentira que talvez você também acredite. Gente como eu não consegue juntar dinheiro. Mas Renata descobriu um segredo escondido no café da manhã. Um segredo tão simples que dá raiva, tão óbvio que machuca, e que transformou aquele salário apertado em R$ 28.000 guardados em 3 anos, sem ganhar mais, sem herança, sem milagre. E se eu te dissesse que o dinheiro que você procura não está num emprego melhor, nem num golpe de sorte, mas está vazando da sua mão todo santo dia, num gasto que você nem considera gasto? Se você quer descobrir onde está o furo do seu balde, fica comigo até o final. A única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva, porque aqui a gente não só conta histórias. Aqui a gente abre os olhos de quem está cansado de trabalhar e nunca ver resultado. Renata tinha 29 anos e um cansaço de 50. Morava num apartamento apertado na periferia de Belo Horizonte. 2 cômodos, paredes finas, vizinhos barulhentos. O aluguel comia quase metade do salário, mas era o que dava. Era o possível. Toda madrugada, o despertador tocava às 5 horas. Renata abria os olhos antes mesmo do barulho, porque o corpo já sabia. Levantava no escuro, pisando devagar para não acordar Isabela, a filha de 6 anos que dormia encolhida no colchão ao lado. O chuveiro cuspia água fria. O espelho mostrava olheiras fundas. Renata se arrumava no automático, como uma máquina que esqueceu que um dia foi gente. Pegava Isabela ainda sonolenta, enrolava a menina num cobertor e caminhava 3 quarteirões até a casa da mãe. Dona Carmen, uma senhora de cabelo branco e mãos calejadas de tanta luta, recebia a neta com um cafezinho ralo e um beijo na testa. "Vai com Deus, minha filha", dizia toda manhã. Renata nem respondia mais, só acenava, já correndo para o ponto de ônibus. 2 ônibus, 1h40 de pé, espremida entre corpos suados. Chegava na clínica odontológica onde trabalhava como auxiliar administrativa, com as pernas doendo e a alma pesada. Mas tinha um momento do dia que Renata esperava. Um pequeno respiro, a padaria da esquina. Todo dia, antes de bater o ponto, ela entrava naquela padaria. O cheiro de pão quente, o vapor do café, o balcão de vidro cheio de salgados dourados. Era ali que Renata se permitia existir por 5 minutos. Um pão de queijo, R$ 5. Um café com leite, R$ 6. Às vezes um salgado extra, porque o dia anterior tinha sido difícil demais. R$ 7. 13, 15, R$ 18. Todo dia, sem pensar. "É só um cafezinho", ela dizia para si mesma. "É o único agrado que eu me dou." E assim os dias passavam. Iguais, pesados. O salário de R$ 1.320 entrava no dia 5 e evaporava antes do dia 28. Renata vivia de adiantamentos, empréstimos da mãe, parcelas atrasadas. E uma angústia surda que apertava o peito toda vez que o celular apitava uma notificação do banco. Ela trabalhava muito, mas o dinheiro parecia ter pernas, sumia sem deixar rastro. E Renata, no fundo, já tinha aceitado aquela sentença que repetia baixinho, como quem reza uma oração às avessas. "Gente como eu não consegue juntar dinheiro, não foi feito para mim." Era uma quinta-feira como todas as outras. Renata chegou na casa da mãe para buscar Isabela depois do trabalho. A menina veio correndo, os olhos brilhando, segurando uma folha de papel com as 2 mãos como se fosse um tesouro. "Mãe, olha o que eu fiz na escola." Renata pegou o desenho e o coração travou no peito. Era a família. Isabela tinha desenhado as 2, de mãos dadas, com vestidos coloridos e sorrisos enormes. Mas não era isso que doeu. O que doeu foi o resto. Atrás delas tinha uma casa. Uma casa de verdade.
com telhado vermelho, janelas com cortina, um jardim cheio de flores. Do lado, um cachorro marrom. E no quintal, um balanço amarelo onde uma menininha brincava feliz. Isabela apontou para o desenho e perguntou com aquela inocência que só criança tem: Mãe, quando a gente vai ter uma casa de verdade? Com quintal para o cachorro e balanço para mim? Renata engoliu o nó na garganta. Forçou um sorriso. Um dia, meu amor. Um dia a gente vai ter. A menina sorriu satisfeita e saiu correndo para mostrar o desenho para a avó. Mas Renata ficou parada. As pernas tremiam. Os olhos ardiam. Naquela noite, depois que Isabela dormiu abraçada com o desenho, Renata sentou sozinha na cozinha. A luz do poste da rua entrava pela janela, fazendo sombras no chão frio. E ali, em silêncio, ela chorou. Chorou baixinho, para a filha não ouvir. Chorou com raiva, com vergonha, com uma dor que não tinha nome. 5 anos de trabalho. 5 anos acordando de madrugada, pegando o ônibus lotado, engolindo desaforo de chefe, sorrindo quando queria gritar. E o que ela tinha guardado? Nada, nem R$ 500, nem 100, zero. Onde é que está indo o meu dinheiro? A pergunta saiu em voz alta, para o vazio da cozinha. E pela primeira vez, Renata quis a resposta de verdade. Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco. Começou a olhar o extrato do mês. E o que ela viu fez o estômago revirar. Pix de R$ 13, Pix de 15, Pix de 18, Pix de 12. Padaria, 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 padaria. Ela foi somando. Com o dedo tremendo, foi apertando a calculadora. R$ 347, só no mês, só em cafezinho. Renata ficou olhando aquele número como quem leva um tapa na cara. Aquilo era quase 30% de tudo que sobrava depois do aluguel. Era o material escolar de Isabela. Era a conta de luz de 2 meses. Era o começo de uma reserva que nunca existiu. E ela tinha comido tudo, migalha por migalha, sem perceber, achando que era só um agrado. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Não eram de tristeza, eram de raiva. Raiva de si mesma, raiva daquela mentira que repetia todo dia. É só um cafezinho. Eu mereço. Mereço o quê? Continuar no mesmo lugar para sempre? Mereço olhar nos olhos da minha filha e dizer que o sonho dela é impossível? Renata apertou o celular com força. O desenho de Isabela estava ali do lado, em cima da mesa. A casinha de telhado vermelho, o quintal, o balanço. E naquele momento, no silêncio daquela cozinha fria, alguma coisa dentro de Renata mudou, quebrou e nasceu de novo. Chega, ela sussurrou. Chega de ser a vítima da minha própria vida. No domingo seguinte, Renata foi almoçar na casa da mãe. Era raro ter esse tempo, mas Isabela tinha insistido tanto que ela não conseguiu dizer não. Dona Carmen preparou um frango com quiabo, daqueles que só mãe sabe fazer. A casa simples cheirava a comida e a memórias. Isabela brincava no quintal de terra batida, correndo atrás de uma borboleta amarela. Depois do almoço, enquanto lavavam a louça juntas, Renata não aguentou. Contou tudo: o desenho, a conta do banco, os R$ 347 em cafezinho, a vergonha, a raiva. Dona Carmen ouviu em silêncio, as mãos mergulhadas na água com sabão. Quando Renata terminou, a mãe secou as mãos devagar no pano de prato e olhou fundo nos olhos da filha. Senta aqui, minha filha. As duas sentaram na varanda. O sol da tarde pintava tudo de dourado. Dona Carmen ficou um tempo quieta, olhando Isabela brincar. Depois falou, com aquela voz mansa de quem já viu muita coisa na vida. Renata, vou te contar uma coisa que minha mãe me ensinou e que eu devia ter te ensinado antes. Renata esperou, o coração apertado. Sua avó Zilda, que Deus tenha, criou 8 filhos com o salário de lavadeira. 8. E sabe o que ela fazia? Renata balançou a cabeça. Todo dia, antes de gastar um centavo, ela perguntava:
Esse dinheiro tá indo para onde eu quero chegar ou tá me prendendo onde eu já tô? Se a resposta fosse a segunda, ela guardava. Não interessava se era pouco, não interessava se doía. Dona Carmen fez uma pausa, olhou para a neta brincando e sorriu com os olhos marejados. Sua avó nunca ganhou bem, filha, mas ela sabia uma verdade que rico nenhum ensina para os pobres. Não é sobre quanto entra, é sobre para onde vai e o que entra. Renata sentiu aquelas palavras entrarem fundo, como água em terra seca. Mas, mãe, é tão difícil. É só um café. É a única coisa boa do meu dia. Dona Carmen segurou a mão da filha com carinho. Eu sei, meu bem, eu sei. Mas me responde uma coisa. Esse café tá te levando para perto da casa que a Isabela desenhou ou tá te afastando? Renata abaixou os olhos. A resposta doía demais para falar. Filha, ninguém tá mandando você viver de pão e água. Você pode tomar seu café. Mas e se você fizesse em casa? E se cada vez que deixasse de gastar na padaria, você guardasse aquele dinheiro num lugar separado, um pouquinho todo dia? Isso não vai dar em nada, mãe. É muito pouco. Dona Carmen apertou a mão de Renata com mais força. Foi isso que sua avó ouviu a vida inteira. É muito pouco, Zilda. Não vai dar em nada, Zilda. Sabe o que ela respondia? Renata olhou para a mãe. Ela dizia: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E sabe o que ela deixou quando morreu? Um terreno. Um terreno que ela comprou tostão por tostão, escondido de todo mundo. Um terreno que virou essa casa onde você cresceu. Renata sentiu as lágrimas voltarem. Para onde vai o que você já ganha, Renata? Essa é a pergunta que muda tudo. Não é sobre ganhar mais, é sobre acordar para onde está indo o que já é seu. Dona Carmen levantou, deu um beijo na testa da filha e foi para dentro. Renata ficou ali, olhando Isabela correr pelo quintal. O quintal que a avó tinha comprado, centavo por centavo, sem ninguém acreditar. E naquele momento, Renata entendeu que a herança da avó não era só o terreno, era a lição. Uma lição que tinha pulado uma geração, mas que agora, finalmente, tinha chegado até ela. Para onde vai o que eu já ganho? Renata repetiu baixinho, como quem aprende uma oração nova. Na segunda-feira, Renata acordou mais cedo que o normal. Tinha um plano. Antes de sair, preparou café na chaleira velha da mãe, que tinha ganhado emprestada. Colocou numa garrafa térmica de R$ 35, comprada no domingo à tarde com dor no coração. Embrulhou 2 pães com manteiga num guardanapo. Quando passou na frente da padaria, o cheiro de pão de queijo invadiu as narinas. O corpo inteiro pedia para entrar. As pernas quase pararam sozinhas. Para onde vai o que eu já ganho? Renata repetiu a pergunta em voz baixa e seguiu em frente. O café da garrafa não era tão gostoso. O pão de casa não era quentinho. Mas quando ela sentou na mesa do trabalho e abriu o aplicativo do banco, transferiu R$ 12 para uma conta separada que tinha criado no dia anterior. Escreveu na descrição: Pote da Isabela. Os primeiros dias foram os piores. Na quarta-feira, choveu. Renata chegou no trabalho encharcada, com frio, exausta. A padaria brilhava do outro lado da rua como um farol. Uma colega saiu de lá com um cappuccino fumegante e um croissant. Vem, Renata, você tá precisando. A vontade era tanta que doía. A voz dentro da cabeça gritava: é só hoje, você merece. Amanhã você volta. Mas outra voz, mais baixa, sussurrou: para onde vai o que você já ganha? Renata engoliu à vontade. Tomou o café frio da garrafa e transferiu os R$ 12. Uma semana, 2, um mês, R$ 84 no primeiro mês. Parecia piada. Parecia nada. Isso não vai dar em nada. A velha voz voltava toda noite. Você está sofrendo à toa. Mas Renata lembrava da avó Zilda. Centavo por centavo, tostão por tostão, água mole em pedra dura. No terceiro mês, o aplicativo mostrou um número que Renata nunca tinha visto na vida. R$ 1.080. 4 dígitos.
dinheiro dela, guardado por ela. Renata chorou no banheiro do trabalho. Chorou de orgulho. Chorou porque pela primeira vez se sentiu capaz. No sexto mês, eram R$ 2.300. Renata pagou uma dívida antiga de R$ 400 que carregava como uma pedra no bolso. E ainda sobrou. No primeiro ano, R$ 5.200. Renata comprou um notebook usado para Isabela fazer os trabalhos da escola. A menina pulou tanto que quase derrubou a estante. Mas nem tudo foi vitória. No 15º mês, o fogão quebrou. O conserto custou R$ 380. Renata olhou para o extrato e sentiu o mundo desabar. Para que tanto esforço se qualquer imprevisto leva tudo embora? Naquela noite, quase desistiu. Quase voltou para a padaria no dia seguinte. Quase aceitou que gente como ela não consegue mesmo. Mas de manhã, Isabela apareceu na cozinha com o desenho da casinha. Já estava amassado, com as pontas dobradas de tanto ser olhado. Mãe, falta muito para nossa casa? Renata olhou para a filha, olhou para o desenho e entendeu que o fogão era só um obstáculo, não era o fim. Falta menos do que você imagina, meu amor. E continuou. Transferiu os R$ 12, depois 15, quando conseguiu um pequeno aumento. Começou a identificar outros cafezinhos escondidos na rotina. A água mineral todo dia, o lanche da tarde, a assinatura que nunca usava. Cada vazamento fechado virava mais água no pote. 2 anos, R$ 15.400. Renata começou a estudar sobre investimentos simples. Nunca imaginou que um dia falaria palavras como tesouro direto ou reserva de emergência. E então chegou o 3º ano, R$ 28.000. Renata olhou para o extrato e precisou sentar. As pernas tremiam. O número parecia mentira. Parecia coisa de gente rica, de outro mundo. Mas era dela, centavo por centavo, café por café, sacrifício por sacrifício. Naquela semana, Renata fez o que nunca imaginou. Deu entrada num consórcio de apartamento. Assinou os papéis com a mão tremendo e o coração disparado. Quando chegou em casa, Isabela estava fazendo lição. Já tinha 9 anos. Já não desenhava casinhas com a mesma frequência. Mas o desenho original ainda estava guardado na gaveta do criado mudo de Renata. Filha, vem cá. Isabela sentou do lado da mãe no sofá. Renata tirou o desenho da gaveta, já amarelado pelo tempo. Lembra disso? Os olhos de Isabela brilharam. A nossa casa de verdade. Renata abraçou a filha com força. Meu amor, a mãe tem uma coisa para te contar. A gente está mais perto dessa casa do que você imagina. A mãe começou a pagar um consórcio. Vai demorar ainda, mas agora é real. Agora existe. Isabela chorou. Renata chorou. As duas ficaram ali, abraçadas, em silêncio. No domingo seguinte, Dona Carmen soube da notícia. A velha senhora cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. Minha filha, sua avó tá vendo isso lá de cima. Tá vendo que a semente que ela plantou deu fruto. As colegas do trabalho também notaram a mudança. Renata já não reclamava tanto. Já não vivia pedindo adiantamento. Uma delas, Patrícia, perguntou: Renata, o que aconteceu com você? Parece outra pessoa. Renata sorriu. Eu só fiz uma pergunta, Patrícia. Uma pergunta que mudou tudo. Para onde está indo o que eu já ganho? E então contou. Contou do café, dos R$ 347, da garrafa térmica, do pote da Isabela, da avó Zilda. Patrícia ouviu calada. No final, tinha lágrimas nos olhos. Eu gasto quase isso na cantina todo mês. Nunca tinha parado para pensar. Renata segurou a mão da colega. Ninguém para, amiga. Esse é o truque. O dinheiro vai embora tão devagar que a gente nem sente. Até acordar um dia e perceber que trabalhou anos e não tem nada para mostrar. E assim termina a história de Renata, uma mulher comum, salário apertado,
mãe solo, que vivia repetindo que gente como ela não consegue juntar dinheiro, até descobrir que o problema nunca foi o quanto ela ganhava. O problema era para onde ia o que ela já tinha. R$ 347 por mês. Em café, em só um agradinho. Em gastos invisíveis que pareciam pequenos demais para importar. Mas importavam, e como importavam. Hoje eu te pergunto, qual é o seu café da manhã? Qual é o gasto que você faz todo dia no automático, sem pensar, achando que é pouco demais para fazer diferença? Pode ser o lanche, a água mineral, o delivery, a assinatura esquecida, o parcelamento que nunca acaba. Não é sobre cortar tudo, não é sobre viver de pão e água, é sobre acordar. É sobre perguntar, esse dinheiro está me levando para onde eu quero, ou está me prendendo onde eu já estou? A Bíblia diz em Provérbios, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa leva somente à pobreza. Não foi sorte, foi diligência. Foi um pouquinho todo dia, foi água mole em pedra dura. Se essa história tocou seu coração, faz uma coisa por mim agora. Escreve nos comentários. Para onde vai o que eu já ganho? Escreve como um compromisso, como uma oração, como o primeiro passo da sua virada. Se inscreve nesse canal, porque aqui a gente não conta historinha para passar o tempo. Aqui a gente acorda quem está dormindo. Aqui a gente muda vidas. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive dizendo que não consegue guardar dinheiro. Com aquela amiga que trabalha tanto e nunca sobra nada. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para abrir os olhos. Que Deus te abençoe. Que Ele te dê olhos para ver os vazamentos da tua vida e coragem para fechar cada um deles. A casinha de telhado vermelho existe, o quintal existe, o balanço existe, mas não vem de graça, vem de escolha, todo dia, centavo por centavo. Até o próximo vídeo. E lembra, não é sobre ganhar mais, é sobre acordar para onde vai o que você já ganha.